Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, Eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus. Você que está aí na tua casa, no teu aposento, Fique sintonizado aí, não saia, Que a gente hoje, eu vou ministrar algo, da parte de Deus. Eu creio que Deus vai falar com o teu coração. Agradecer aqui os empresários, as empresas, os parceiros, amigos, patrocinadores, anunciantes que anunciam comigo aqui. Que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Nós vamos abrir o programa com um momento da oração e depois nós vamos colocar um louvor abençoado da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos dar início ao programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, coloco aqui esta programação, coloco aqui tudo que for feito, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, que eu venha ministrar segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito, que tudo que eu fizer aqui, que eu venha ser direcionado pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Você que está em casa, onde você estiver, adore a Deus comigo assim, vai! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar. O quê? Todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver. Sabe o que você vai ver? O que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu. Oh glória! E com isso a vida eterna nos concedeu. Vamos fazer o coral? Onde você estiver, abra a tua boca e adora a Deus comigo assim, vai! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz.
voltando. Te prepares para que tu veja. Vai, Moisés! Cante assim. Não era um sonho, vai. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. João viu, ele viu, ele viu. Pra você, pra você. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus, que se encontra no livro de Romanos capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre a paz de Deus na nossa vida, a importância de nós termos paz com Deus para viver uma vida em paz. Aqui no versículo de Romanos capítulo 5, nós vamos trazer um respaldo bíblico. Eu sempre trago a palavra de Deus como respaldo, que a palavra de Deus diz que a gente tem que pregar dentro daquilo que está escrito nas Escrituras. Então, eu sempre trago a Bíblia como respaldo, eu sempre tento ministrar dentro da palavra, para não trazer confusão, não trazer dúvida, porque o que está escrito aqui é o que é verdadeiro. O que está aqui é a própria palavra de Deus, aos nossos corações. Então, aqui no livro de Romanos capítulo 5, ele diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus. Ele diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque, olha, ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Pois, não sendo nós ainda pecadores, ele diz aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos
a reconciliação. Então aqui, através dessa palavra, meu amigo, né, minha irmã, meu irmão, meu amigo, através dessa palavra, aqui Deus, Ele nos chama para viver uma vida em paz. Aí você diz assim, mas como que eu vou viver uma vida em paz? Né? Nós vivemos num mundo muito atribulado, num mundo muito de luta, batalha, perseguição, muitas coisas que tiram a nossa paz. Mas aqui a Bíblia nos orienta a como nós podemos viver uma vida em paz, segundo a palavra de Deus. Sabemos que vivemos, como eu disse, vivemos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas tem como a gente procurar viver em paz através da palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, no versículo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos a entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aqui, através dessa palavra, Jesus nos chama para viver uma vida de paz. Às vezes a gente fica tão preocupado, ficamos tão desorientados, ficamos preocupados com o trabalho, com o dinheiro, com conta, ficamos preocupados com as coisas deste mundo, com as preocupações do mundo, com os afazeres do mundo, e às vezes perdemos a nossa paz. Mas através da palavra de Deus, ele fala que a paz de Deus excede todo o entendimento. Se você não tiver paz, você não consegue fazer nada. E se você for fazer algo, você vai fazer aflito, você vai fazer angustiado, você vai fazer com o coração contrito. Até para você comer, se você não tiver em paz, você não consegue comer. Se você não tiver em paz com você, até você não consegue dormir. Por que às vezes a pessoa não consegue comer? Ou às vezes não consegue dormir direito? Porque ela não tem paz. Ela não tem paz de espírito. A alma dela é uma alma inquieta, a alma desassossegada, a alma aflita, uma alma perturbada com as preocupações do mundo. Então aqui, através desta palavra, no livro de Romanos capítulo 5, Jesus nos chama, através da sua palavra, para nós vivermos uma vida em paz, segundo a tua palavra. E de que maneira você diz assim, mas de que maneira eu consigo ter paz? Através da palavra de Deus, através da leitura, através da oração, através de você buscar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, porque ali Deus vai começar a trabalhar no mundo espiritual, né? O Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Nós vemos no mundo hoje, né, tem pessoas que falam, mas eu não tenho paz, a minha vida é uma correria, a minha vida é uma luta, é muita batalha. Todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, mas a diferença é que aquele que serve a Deus, ele tem paz de espírito, mesmo no meio de uma guerra, no meio de um problema, no meio de uma aflição, no meio de uma perca de um parente, no meio de uma perca de algo que acontece na tua vida, através de um trauma, seja qual lá for o problema que você estiver enfrentando, o Espírito Santo de Deus vai trazer paz para a tua alma. Por isso que a palavra de Deus diz, e o Espírito Santo de Deus vos dará a paz que cada um precisa. O Consolador, o Espírito Santo é que nos consola, é que nos traz paz de espírito, paz para você poder viver. Porque se você for olhar o mundo hoje, a sociedade, ela anda sem paz, anda de um lado para o outro, procurando a felicidade. Por que tem pessoas às vezes que falam assim, eu quero ser feliz, eu quero buscar a felicidade, eu preciso ser feliz. Só que a verdadeira felicidade não está nas coisas. A verdadeira felicidade está através da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele preenche todo o vazio da sua alma. Ele preenche todo o vazio do teu espírito, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar paz, vai te dar sossego. Você pode enfrentar luta, você pode enfrentar adversidade, você pode enfrentar situações difíceis, mas o Espírito de Deus, ele vai trazer paz para o teu espírito, vai trazer paz para a tua alma, vai trazer paz para o teu coração. Você às vezes vai enfrentar luta, vai enfrentar aflição, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar paz de espírito para você vencer as lutas e as batalhas da vida. Mas quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa ela não tem a presença de Deus, ela vive uma vida de perturbação, uma vida de desequilíbrio. Ela não tem paz para comer, ela não tem paz para dormir. Aí ela se entrega ao vício, o vício da bebida,
o vício da pornografia, o vício do sexo desenfreado, o vício da prostituição, porque ela tenta trazer felicidade para o corpo dela, para a alma dela, através do vício. Eu vou beber porque é feliz, eu vou ser feliz bebendo, eu vou ser feliz me prostituindo, eu vou ser feliz usando droga, eu vou ser feliz ficando com várias mulheres, ficar com vários homens, eu vou procurar alguma coisa para me fazer feliz. Só que é ao contrário. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus, a felicidade está em Jesus. Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus tira todo o vazio da nossa alma, ele lava o nosso espírito, capaz que excede todo entendimento. Então, através desta palavra aqui, no livro de Romanos capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Você, quando tem fé em Deus, ele te transmite paz. Você pode passar por luta, você pode passar por momentos difíceis, mas Deus vai te trazer paz naquele momento. Por que tem pessoas que se matam? Por que tem pessoas que auto se destroem? Porque ela não tem paz, ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem a palavra de Deus derramada no seu coração. Então ela vive uma vida aflita, ela vive uma vida nas drogas, na bebida, ela procura a felicidade nas pessoas, né? E eu sempre falo isso, que a nossa felicidade, claro, a gente pode às vezes, né? Você pode namorar, casar, né? Não que você conhecer, fazer as coisas não vai te trazer alegria, mas a verdadeira alegria está na palavra de Deus e está em Jesus Cristo. A verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. É Ele que nos transmite, é Ele que nos dá a paz e a verdadeira alegria. Vamos enfrentar momentos difíceis? Vamos enfrentar lutas? Vamos enfrentar guerra? Vamos, mas nesses momentos difíceis Ele estará ao nosso lado, nos confortando e nos fortalecendo para vencer os momentos difíceis da vida. Então, aqui através desta palavra, ele diz aqui no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo nos que foi dado. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado em nossos corações, nós temos paz com Deus. Tudo que você for fazer, você tem paz, você tem equilíbrio. Claro, às vezes você pode ficar um pouco agitado, ficar um pouco nervoso, faz parte, nós somos ser humano. Mas o Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos trazendo equilíbrio para a gente vencer as adversidades. Então, aqui através desta palavra, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, essa palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. E aqui no versículo 6 ele diz, porque Cristo, estando ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí ele diz aqui, no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo Jesus. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Jesus morreu, ele morreu por todos nós, exatamente para trazer esse alívio para toda a humanidade, né? O homem sem Jesus, ele perece. O homem sem Jesus, ele anda em vão, ele anda em trevas, ele anda perdido, ele anda sem paz. Por que nós vivemos uma sociedade hoje, né, que pessoas se matam no trânsito, pessoas se destroem, um tira a vida do outro, porque as pessoas andam aflitas, elas andam angustiadas. Tem pessoas às vezes que ela mostra ser feliz, né? Você vê às vezes na internet, você vê na televisão, as pessoas postam foto, as pessoas ficam mostrando uma falsa felicidade, ficam mostrando ali carros, mansões, querendo dizer que aquilo ali é felicidade, mas dentro dela há um vazio, dentro dela há uma depressão, há uma ansiedade, há um vazio espiritual que ela tenta preencher nas coisas materiais, nos bens materiais. Ela tenta achar que a felicidade, às vezes está num carro, está numa mulher, está num namorado, está num esposo, está numa fazenda, está numa casa. Isso são coisas materiais, é bom você ter sim, mas a verdadeira felicidade
está em Jesus Cristo. A verdadeira felicidade, só o Espírito Santo de Deus é que nos pode transmitir e pode nos dar. É que quando você bota a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo de Deus faz você ter um sono suave, faz você ter uma noite tranquila. Quando você pega um prato de comida para comer, você come com alegria, come com satisfação. Você pode comer um pão seco, mas você come com alegria, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem pessoas que tem tanta coisa, mostra tanta coisa, mas dentro dela cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de perversidade, pensamento destrutivo. Às vezes a pessoa tem tudo, mas é uma alma que perece por falta do Espírito Santo de Deus. É uma alma que está completamente escarnecida, uma alma que se escarnece por causa do pecado, porque ela vive segundo o rudimento do mundo, ela vive segundo os desejos da carne, segundo os desejos do ser humano, não segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Então, a importância de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida em Cristo Jesus, uma vida alegre na presença de Deus. Não que você vai estar o tempo todo feliz e alegre, mas sabemos que tudo tem dia que você está mais alegre, tem dia que você está mais triste, tem dia que você está mais abatido, tem dia que você está mais para baixo. Isso é normal. Nós somos ser humano. Nem toda hora a gente está alegre, nem toda hora a gente está querendo estar, nem toda hora a gente está feliz. Mas você viver uma vida infeliz, você viver uma vida triste, aí não é normal. Você viver uma vida para baixo, não é, como diz assim, você viver uma vida de cabeça para baixo, não é normal. Você ter às vezes uma oscilação é normal, mas nós temos que pensar positivo, pensar para frente. Vai ter luta, vai ter problema, sim, mas pensar sempre positivo, né? Buscando Deus, buscando a presença de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, para viver uma vida segundo a palavra de Deus. Todos nós temos nossos dias maus. Todos nós às vezes levantamos um pouco mal-humorado, às vezes a pessoa levanta triste, levanta às vezes desanimada, é normal. Mas nós temos que buscar em Deus para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha nos dar graça para viver segundo a sua vontade. Mas sabemos que vivemos numa sociedade e que as pessoas querem buscar, né? Eu não estou aqui querendo criticar a forma que as pessoas vivem, cada um vive da maneira que acha, cada um vive da maneira que gosta. Tem pessoas que acham que felicidade é beber de dia e de noite, tem pessoas que acham que ser feliz é tomar cachaça dia e noite. Tem pessoas que acham que ser feliz é usar droga dia e noite. Tem gente que acha que se prostituir dia e noite é normal. Cada um tem uma forma de viver, cada um tem uma forma de vida. Mas através da palavra de Deus, Ele nos ensina que a verdadeira felicidade está em buscar a presença de Deus. Viver uma vida limpa, uma vida pura, segundo a palavra de Deus. Porque se você viver uma vida completamente entregue a um sentimento em que você acha que tudo que você vai fazer, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui me traz felicidade, eu vou beber porque a bebida vai me trazer felicidade, ela está se autodestruindo. Você pode ver que quando uma pessoa usa droga, ela está se destruindo. Uma pessoa que bebe demais, ela está se destruindo. Tudo que você faz demais se torna uma destruição para a tua vida. Então aqui, através desta palavra, no livro de Romanos, capítulo 5, ele diz: a justificação pela fé e a paz com Deus. De que maneira você consegue ter paz? Aí você me pergunta, de que maneira? Através do Espírito Santo de Deus. Sabemos que vivemos num mundo em que nós somos cobrados, né? A gente muitas vezes é cobrado, às vezes nós temos que ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom namorado, ser um bom empresário, ser um bom trabalhador. A sociedade cobra a perfeição. Só que não existe ninguém perfeito. Todos nós somos falhos, erramos, somos pecadores, deixamos a desejar. Não existe ser humano perfeito. Como eu sempre falo, nós somos feitos com qualidades e imperfeições em todas as áreas. Mas o que nós temos que fazer? Buscar em Deus para nos adequar. Igual, eu não sou perfeito, eu sou pecador, eu erro, eu falho, eu tenho minhas imperfeições, mas eu tento melhorar dentro da palavra de Deus. Eu tento melhorar através da oração, através da busca do Espírito Santo de Deus, para tentar viver uma vida segundo a palavra de Deus, com as minhas falhas e com as minhas imperfeições. Mas o que é isso? A gente tem que entender que a paz que Deus quer nos dar é uma paz diferente, não a paz, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: eis que eu vos dou a minha paz, não vos
não as vos dou como o mundo a dá, porque a paz de Deus é diferente. A paz de Deus traz equilíbrio, a paz de Deus ela traz bem-estar, a paz de Deus ela te dá equilíbrio psicológico, a paz te dá equilíbrio físico, emocional, a paz de Deus faz você entender e compreender coisas. A paz de Deus, mesmo você estando num cenário de destruição, você vai ter paz, mesmo você estando numa situação difícil, numa situação de desespero, o Espírito Santo de Deus ele vai te consolar, ele vai te dar equilíbrio, ele vai controlar suas emoções. Por que tem pessoas que no momento de raiva, ela faz loucura, ela se destrói? Porque ela não tem paz, ela não tem paz espiritual. Então ela se vê numa situação que ela faz aquilo ali sem pensar. Porque quando a pessoa ela tem a paz de Deus, ela pensa o que ela vai fazer, ela estuda o que ela está fazendo, ela não faz as coisas pela emoção, ela não faz as coisas pela raiva, ela não faz as coisas pelo momento do impulso, ela ora, ela busca, ela procura entender o que ela vai fazer e o que vai acontecer através das suas atitudes. Então, é um conjunto de coisas. Mas sabemos que, às vezes a pessoa fala, mas eu queria viver em paz, eu queria ter paz. A paz, só quem pode nos dar é Deus, mediante Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui no versículo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aqui através desta palavra, Jesus nos chama para viver uma vida de paz. Nós vivemos num mundo tão atribulado, Às vezes a gente vê as pessoas correm para cima, correm para baixo e vai para lá e vai para cá, aí a pessoa morre e pronto, acabou, porque não tem paz. Eu acho que a pior coisa que tem na vida de um ser humano é a falta da paz. Quando você não tem paz, eu acho que não adianta nada. A melhor coisa que tem é você ter paz. Paz de espírito, paz de equilíbrio, para você viver nesse mundo. Eu falo que teve um período da minha vida, quando eu era do mundão mesmo, eu vivi uma vida bem atribulada. Mas depois que eu aceitei Jesus na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, Deus me deu a paz, me deu a harmonia, o equilíbrio. Enfrentamos luta, sim, enfrentamos batalha, sim. Tem momentos que a gente fica um pouco agitado, sim, normal. Mas o Espírito Santo de Deus nos transmite paz nos momentos difíceis e nos momentos de guerra, para podermos enfrentarmos as adversidades da vida. Então, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus venha transmitir para você nesse momento a paz de Deus que excede todo entendimento. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz na tua casa, na tua família, na tua parentela. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz para todas as áreas da tua vida, porque só o Espírito Santo de Deus é que pode nos dar paz nos momentos difíceis de cada momento da nossa vida, O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar, Agradecer aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros, que têm nos abençoado aqui. Eu creio que Deus já falou contigo através dessa programação e que Ele continue falando em nome de Jesus, Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Toca no coração desta mulher, toca no coração deste jovem, toca no coração desse idoso, que aonde chegar esta palavra, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer paz para essa pessoa que está aflita, essa pessoa que está depressiva, essa pessoa que está ansiosa, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está passando por uma luta psicológica, emocional. Venha trazer paz sobre a vida desta pessoa, Senhor. Venha trazer vigor, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que aonde chegar esta palavra, Pai, que vidas venham a ser libertas, que vidas venham a ser restauradas, em nome de Jesus. Amém. Vai desfazendo, Pai, toda a obra do mal, obra de bruxaria, feitiçaria, obras feitas, Pai, para destruir, causar acidente, para causar morte. Vai destruindo, Pai, todo o mal. Entra com a Tua mão de poder, trazendo paz, harmonia e alegria, em nome de Jesus. Amém.
Fique na paz, uma semana abençoada, né? Que Deus venha abençoar a todos, trazendo paz, harmonia, em nome de Jesus. Fique na paz, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.